Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no módulo 1, ok? Então vamos lá, sétimo ano. Nós falamos no vídeo anterior a respeito da lenda, né, do Irapuru, que é um pássaro que vive na região amazônica, né? E dessa forma, ele era um jovem muito alegre, que tocava flauta, né? E as meninas gostavam muito dele, a tribo de uma forma geral. Mas ele era apaixonado por Mainá. E pouco tempo antes, né, dele casar, ele saiu para pescar um pouquinho mais longe. Infelizmente aconteceu um acidente e esse jovem veio a falecer. Mas a Mainá fica com o coração muito triste. Então este rapaz, né, o Catuboré, ele vai até o Tupã, que é o deus dos deuses, e pede para que ele volte em forma de pássaro para poder cantar para sua amada, para sua tribo e acalmar os corações daqueles, né, que o amavam, tá? Então vamos dar uma olhadinha na apresentação para a gente relembrar. Os personagens principais dessa lenda, a gente sabe que é o Catuboré, né, que depois virou um minutinho, o Irapuru, né, e a Mainá, tá? Esses são os personagens. Também tem o pessoal da tribo. Agora, qual desses personagens é o principal? Eu tenho o Catuboré, tá? Que é o personagem principal da história. A história sobre ele, né? Tenta explicar o surgimento desse pássaro. E é muito interessante, tá? Nós vimos também a questão do narrador, né? Que nessa lenda é um narrador observador. Ele apenas conta a história. E a gente já consegue ver isso no primeiro parágrafo do texto, tá? A gente viu que na lenda é comum esse tipo de narrador por ele representar a voz do povo, tá? Não é uma pessoa específica, é como se cada geração pudesse contar essa história, né, representando a voz do povo. Onde se passa essa história? Nós vimos que foi na floresta amazônica, tá? Vimos aqui, ó, que não é possível saber quando se passa a história, porque é um tempo indeterminado, não tem uma data precisa, tá? E eu vi também, nós vimos também os marcadores temporais, tá? Quando está falando, marcando a passagem do tempo, alguns dias antes do casamento, ao final do dia, à noite, tá? E essas expressões ajudam o leitor a entender essa passagem de tempo na história, tá bom? Então vamos aqui, ó, para o número 5. O que aconteceu primeiro nessa história? Diversas indígenas da tribo sonhavam em se casar com Catuboré. Depois, Mainá foi escolhida por Catuboré como sua noiva. Catuboré foi pescar em um lago e não voltou. Uma cobra venenosa picou Catuboré. Já no 5, Mainá ficou muito triste com a morte de Catuboré. 6. Catuboré pediu a Tupã que o transformasse em uma ave para cantar para sua amada. Bom, então foi isso que aconteceu. Qual é o significado do apelido Catuboré? Nós vimos, né? É flauta mágica. Qual é a relação desse apelido com o pássaro Irapuru? O pássaro tem um som muito agradável, tá? Assim como, lembra a época que esse jovem tocava flauta e agradava a todos com a sua música, ok? Vamos lá, página 17. Peraí.
todas as jovens da tribo queriam se casar com Catuboré, porque ele tocava flauta de forma magnífica. Isso chamava a atenção dessas jovens, tá? Por que Catuboré pediu a Tupã que o transformasse em uma ave? Para que ele conseguisse cantar para sua amada, para amenizar a tristeza dessa amada. Ok? Releia mais um trecho do texto. Tupã, também apiedado de Mainá, atendeu aos clamores de Catuboré e o transformou no Irapuru, um pequeno pássaro feio de aparência, mas com um belo canto, que lembrava a flauta do jovem. E ouvindo o canto do Irapuru, lembrou-se de seu amado e sua alma se acalmou. Então, nós temos aqui destacadas duas palavras, feio e belo. E qual é a relação entre essas palavras? São palavras antônimas, com sentidos contrários, tá bom? No caso, sinonímia, elas teriam um sentido bem aproximado, né? Palavras sinônimas, tá bom? Que efeito de sentido o uso dessas palavras cria no texto? Eu coloquei uma característica negativa, depois uma positiva, para contrapor as características do pássaro, tá? Do Irapuru. O texto que você leu mistura fatos reais com acontecimentos imaginários. Com base na narrativa, como isso acontece? Vamos lá. Eu tenho que entender que essa lenda está buscando explicar o surgimento de um pássaro. Isso não é real. Isso faz parte do povo. Mas, de fato, algumas coisas são reais. Esse pássaro existe na floresta amazônica. Então, eu tenho de real a floresta, o pássaro, e esse pássaro ele é conhecido pelo seu belo canto, tá? Agora já de imaginação, o que eu tenho? A explicação para a origem desse pássaro, né? É algo que vem total da imaginação. Ele é um jovem que é transformado num pássaro, né? Mesmo porque eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses. Ele vai até o Tupã e pede. Numa religião monoteísta, o Deus criou Deus criou o pássaro. Deus não transformou um homem em pássaro, né? Então é muito interessante essa explicação que eles buscam nos dar. Agora vamos à página 17. O que eu vou ver aqui, tá? Os elementos coesivos. O que é isso? São palavrinhas que ligam as orações, os parágrafos. Para quê? Para eu evitar a repetição. Então, eu uso muitos termos para resgatar um termo anterior, para resgatar algo que eu falei anteriormente, para evitar essa repetição, tá? Então, a gente tem aqui alguns parágrafos, ó. Em uma tribo no interior da floresta amazônica, havia um jovem indígena que tocava flauta de forma magnífica. Então, eu já tenho aqui, ó, jovem. Diversos indígenas da tribo sonhavam em se casar com um jovem e talentoso flautista. Elas estão falando de quem? O jovem indígena, estão resgatando. Também conhecido por Catuboré, que significa a flauta mágica, mas a escolhida por Catuboré foi Mainá, com quem iria se casar na primavera, quando as flores desabrochariam e encheriam a floresta de belas cores. Alguns dias antes do casamento, Catuboré saiu para pescar em um lago que ficava bem longe de sua aldeia. E para a preocupação de Mainá e do resto da tribo, o jovem, quem é esse jovem? O Catuboré, tá? Não voltou ao final do dia. Todos na aldeia passaram a noite apreensivos, perguntando-se o que poderia ter acontecido com ele. Ele quem? O Catuboré.
No outro dia, logo ao amanhecer, a tribo saiu em busca do desaparecido. Quem ficou desaparecido? O Catuboré. Procurando-o por toda a floresta. Não muito longe do lago em que tinha ido pescar, encontraram o Catuboré caído aos pés de uma árvore, já sem vida, após ter sido picado por uma cobra venenosa. Qual foi a primeira expressão usada para fazer referência ao personagem principal dessa lenda, gente? A gente viu que muitas vezes eles usaram um jovem indígena, tá? As palavras em destaque na lenda apresentam informações não citadas anteriormente ou fazem referência ao personagem da história citado anteriormente. Elas fazem referência a esse jovem que foi citado anteriormente no texto. Se eu consigo entender essa relação, eu consigo compreender melhor o texto, esses resgates, tá? Porque eu vou saber quem é o personagem. A minha interpretação vai ser muito melhor. Onde essa história acontece? A gente viu que lá no texto tem essa informação, em uma tribo no interior da floresta amazônica, tá bom? Alguma das palavras ou expressões destacadas faz referência ao lugar onde a história se passa? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Não, pois o espaço não precisou ser retomado, tá? Para que os acontecimentos iniciais da trama se desenrolassem. Isso ocorreu talvez pelo fato do espaço não mudar, era o mesmo, tá? Os fatos ocorreram no mesmo lugar, ok? A gente viu que era apenas a floresta amazônica, tá? Logo lá no início, deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar para você. Aqui, ó, o texto. Logo lá no início, eu tenho essa referência de lugar, tá bom? Em uma tribo no interior da floresta amazônica. Então, o local é o mesmo e não precisa ser retomado, ok? Então, a gente viu lá naquele trecho que tem algumas palavras destacadas, tá? Lá na página 18 agora. Aqui, ó. Eu tenho desaparecido, tá? Que é um adjetivo. Eu tenho o, que é um pronome pessoal, oblíquo, né? E tenho catuboré, que é um substantivo próprio, tá? Então, tem um adjetivo, um pronome pessoal oblíquo e um catuboré, que é um substantivo. Qual a importância do emprego das palavras em destaque nesse trecho? Foi o que eu falei. Evita, elas evitam, né, essas palavras evitam a repetição, tornando uma leitura mais fluida, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a partir do número 2, ok? Eu agradeço mais uma vez pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.